Olá e bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai encarar uma daquelas perguntas que, assim, parecem simples, mas que quanto mais você pensa, mais complexas elas ficam. Afinal, o que significa ser humano? Uma pergunta que acompanha a gente desde sempre, né? Exato. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem em mãos um material bem denso, um texto de análise filosófica que tenta mapear esse território. Ele não dá uma resposta fácil, mas nos leva por um caminho que passa pela nossa capacidade de pensar, nosso papel na sociedade e, o que talvez seja o ponto principal, as contradições gigantescas que moram dentro da gente. É um ponto de partida fascinante, porque ele já começa, tipo, quebrando uma expectativa. A gente aprende na escola aquela definição clássica, quase de dicionário. O ser humano é um ser vivo racional. Ponto. Mas o material que a gente tem argumenta que isso é só a casca da noz. A verdadeira questão não é que a gente pensa, mas sobre o que a gente pensa. Perfeito. Essa definição de ser vivo racional parece só a ponta do iceberg, né? O texto dá a entender que a grande virada de chave, o que realmente nos separa de todo o resto, é algo muito mais profundo. Qual seria então esse divisor de águas segundo essa análise? O divisor de águas, segundo o texto, é a autoconsciência existencial. Ele mergulha numa ideia que vem muito do existencialismo, que é a seguinte: uma pedra existe, uma árvore existe, um cachorro existe. Mas, até onde a gente sabe, só o ser humano para no meio do dia, olha para o teto e pensa: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? Nossa, e essa pergunta muda tudo? Muda tudo. Porque ela força a gente a sair do piloto automático. Não é só viver, é se avaliar vivendo. É a diferença entre estar no filme e, ao mesmo tempo, estar na cadeira do cinema assistindo e criticando o próprio filme. O texto dá algum exemplo de como essa consciência se manifesta no dia a dia? Sim, de forma bem clara. Enquanto um animal, segundo a análise, age por instinto para sobreviver, se reproduzir, enfim, seguindo as leis da natureza, nós agimos com uma camada a mais. A gente pensa no futuro, e não só no inverno que vai chegar, mas em que legado eu vou deixar. A gente se preocupa com o passado, não só lembrando onde a comida estava, mas sentindo remorso ou orgulho por algo que fizemos anos atrás. Essa consciência do tempo, da nossa finitude, é o que nos dá a capacidade de buscar um sentido para a vida. É uma capacidade que parece uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Totalmente. Porque, por um lado, é isso que nos permite criar arte, ciência, filosofia. Toda a cultura humana nasce dessa necessidade de responder a essa pergunta «por quê?». Mas, por outro, é a fonte de toda a nossa angústia, né? Sim. A ansiedade, o medo da morte, a sensação de que a vida pode não ter sentido algum. Nenhum outro animal parece carregar esse peso. Exatamente. O texto descreve isso como o núcleo da condição humana. Ser o único ser vivo que é um problema para si mesmo. E é a partir dessa consciência, desse problema, que surge a próxima grande ideia do material: Que seria? a responsabilidade pelas nossas escolhas. Faz todo sentido. Se a gente sabe que existe e que a nossa vida é finita, então o que a gente faz com esse tempo limitado passa a ter um peso enorme. E aí que a discussão sai do indivíduo e vai para o coletivo, certo? Perfeitamente. A conexão que o material faz é direta. A consciência de si leva a consciência do outro. Porque ao refletir sobre a própria existência, você inevitavelmente percebe que não está sozinho. Você vive em sociedade, e aí cada ação sua, por menor que seja, cria uma ondulação que afeta todo mundo. Gosto dessa ideia da ondulação. O texto reforça muito que não são as grandes leis ou os grandes eventos que moldam a sociedade, mas a soma de bilhões de pequenas atitudes diárias. É fácil se sentir impotente, mas a análise aqui diz o contrário. Ele argumenta que atitudes como solidariedade, ajudar alguém que precisa, ter uma escuta ativa com um amigo, ou até coisas como separar o lixo, não são só coisas boas a se fazer. Elas são, na verdade, o ato de construir a nossa própria humanidade. Ser humano e justo, segundo o texto, é um verbo, não um substantivo. É algo que se pratica.
E isso tira a discussão do campo abstrato, da filosofia de poltrona, e joga para nossa rotina. Aham. Os valores que a gente aprende em casa, na escola, eles não são só ideias flutuando no ar. São um software que roda nossas decisões diárias. O texto dá um exemplo de ajudar um colega de trabalho, que parece um gesto mínimo. Mas se você multiplica isso por milhões, você tem a base da cooperação que permite construir uma empresa, uma cidade, um país. E o contrário também é verdadeiro, né? Uma pequena grosseria, um ato de egoísmo, furar a fila, também são multiplicados e corroem o tecido social. O argumento central é que a gente está constantemente escolhendo que tipo de sociedade estamos construindo, que a gente tenha consciência disso ou não. Cada interação é um voto. Isso cria uma imagem bem otimista da gente, né? Como seres conscientes capazes de refletir e construir um mundo melhor. Quase heróico. É, um retrato quase heróico. Mas é aí que o material dá uma virada brusca e joga um balde de água fria gigantesco nessa ideia. Um balde de água congelante. Porque logo depois de estabelecer esse potencial construtivo, o texto nos joga na cara o grande paradoxo humano. De um lado, essa mente racional, capaz de entender o universo, compor sinfonias, criar vacinas, planejar cidades inteiras. Uma inteligência que reflete sobre conceitos abstratos como justiça, verdade, beleza. E do outro lado, Do outro, essa mesma inteligência genial é usada para criar as coisas mais destrutivas que se pode imaginar. o texto é bem direto nisso. Ele fala da criação de armas de destruição em massa, da poluição que envenena nossos rios, nosso ar, da ganância que leva à destruição de ecossistemas inteiros. A descrição que ele usa é brutal. O ser humano como o seu próprio inimigo. Essa parte do paradoxo me deixou realmente pensativa. Como pode a mesma espécie que escreve poesia sobre a beleza de uma floresta ser a que opera a motosserra que a derruba por lucro? A mesma mente que desenvolve a Declaração Universal dos Direitos Humanos é a que planeja metodicamente um genocídio. A fonte tenta explicar essa esquizofrenia da nossa espécie. Ela não oferece uma explicação simples, mas pinta um retrato dessa dualidade como a nossa característica mais definidora. É como se a nossa inteligência fosse uma ferramenta absurdamente poderosa, como um bisturi a laser, mas nós não recebemos um manual de instruções éticos junto com ela. Entendi. Então, a gente usa tanto para a cirurgia mais delicada e salvadora, quanto para a tortura mais cruel. O texto sugere que não somos inerentemente bons ou maus, mas radicalmente capazes de ambos. A analogia que me veio à mente lendo essa parte foi a de um arquiteto brilhante que projeta um arranha-céu magnífico, mas, ao mesmo tempo, está sistematicamente serrando as vigas de sustentação do próprio prédio. Perfeito. Construímos maravilhas tecnológicas, mas o custo pode ser o próprio ambiente que nos permite viver. Essa contradição não é um defeito de fabricação. Parece ser o nosso sistema operacional. Exato. E para tornar esse paradoxo ainda mais nítido, o texto faz uma comparação que, a princípio, parece simples, mas é muito provocadora. Ele nos compara com os animais. Sim, e essa comparação é a chave para entender a crítica que o material faz. Os animais são descritos ali como irracionais. Eles não fazem planos de longo prazo, não se preocupam com a posteridade, não criam teorias sobre o universo, vivem o agora, movidos por instintos, de forma muito direta. Certo, essa é a visão padrão. Mas o texto dá uma virada nisso, não é? Ele não para na irracionalidade. Não. E aqui é que fica interessante. O texto atribui aos animais sentimentos profundos e puros. O exemplo usado é o clássico, mas sempre eficaz, do cachorro. A lealdade, o carinho, a alegria genuína que um cachorro demonstra ao ver seu dono. O ponto do texto é que esse afeto é incondicional. Ele não envolve cálculo, segundas intenções, análise de custo-benefício. É um sentimento puro, instintivo. Lembrei do meu próprio cachorro. A festa que ele faz quando eu chego em casa, não importa se eu sair por 5 minutos ou 5 horas, é a coisa mais genuína do mundo. Não tem filtro. Nenhum. E o texto usa essa pureza para nos colocar um espelho na frente, sabe? Sim. Ele coloca essa pureza do instinto animal em contraste direto com a complexidade e muitas vezes a corrupção da racionalidade humana. Enquanto é o animal irracional,
oferece um afeto desinteressado, o humano racional interfere nos habitats, explora outras espécies, causa sofrimento por esporte ou lucro. E, muitas vezes, trata seus semelhantes com uma crueldade calculada que nenhum animal possui. É um contraste devastador. A mesma racionalidade que nos permite estudar e admirar a complexidade da vida selvagem é a que nos dá as ferramentas para dizimá-la. Parece que a nossa inteligência nos deu poder, mas não necessariamente sabedoria. Uhum. E isso nos leva a uma das metáforas mais fortes do texto. A do mundo como um barril de pólvora. É uma imagem que não tem nada de sutil, é um alerta vermelho. A ideia é que a humanidade, com seu poder tecnológico e sua capacidade de destruição, transformou o planeta num lugar extremamente frágil, prestes a explodir por causa das nossas próprias ações. E o que seria a pólvora nesse barril hoje em dia? A gente pode pensar em várias coisas, né? Muitas. As armas nucleares, claro, mas também a crise climática, a instabilidade geopolítica, a disseminação de desinformação que polariza a sociedade. Sem dúvida. A pólvora é todo esse potencial destrutivo que acumulamos. E o pavio são as nossas decisões. Uma política ambiental desastrosa, uma declaração de guerra, a busca incessante por lucro a qualquer custo. Tudo isso pode ser a faísca. A metáfora ressalta a responsabilidade imensa que vem com o nosso domínio sobre o planeta. Dominar, segundo o argumento, não significa ter o direito de quebrar tudo. Pelo contrário, implica um dever de cuidar. E a conclusão do texto é que estamos falhando miseravelmente nesse dever. Então, depois de toda essa jornada, o que tudo isso significa? A gente começou com um ser pensante, passou pelo construtor social e terminou nesse retrato de uma contradição ambulante. Uma espécie capaz da mais sublime compaixão e da mais abjeta crueldade. Onde isso nos deixa? Nos deixa em uma encruzilhada permanente. A fonte não oferece uma resposta, mas sim uma escolha fundamental que parece definir a nossa existência. A escolha entre ser construtivo ou ser destrutivo. Isso não é apresentado como uma ideia filosófica abstrata, mas como uma responsabilidade prática e urgente. Cada decisão do nosso dia, desde o que a gente consome até como a gente trata a pessoa que nos atende na padaria, é um pequeno voto que damos, definindo o tipo de humanidade que estamos construindo. O texto nos desafia a pensar que tipo de humanos queremos ser. E ele vai além, sugerindo que talvez um dia, de alguma forma, a gente tenha que prestar contas pelas nossas ações coletivas. A imagem que ele evoca é quase a de um tribunal, seja para as gerações futuras ou algo mais cósmico, onde seríamos confrontados com perguntas como: por que vocês permitiram tanta destruição? Por que não cuidaram melhor do planeta e uns dos outros? E mesmo que esse tribunal seja apenas uma figura de linguagem, as consequências são reais e já estão aqui. Isso levanta uma questão final, que o material deixa no ar e que acho que é perfeita para a gente refletir. O texto foca o tempo todo nas ações que nos definem: solidariedade, cuidado, respeito. Ou o oposto: destruição, ganância, egoísmo. Sim, a ênfase é sempre no que a gente faz. Exato. Então, diante disso, a pergunta que fica é: será que ser humano é menos sobre uma característica que a gente tem de fábrica, como a racionalidade, e mais sobre algo que a gente escolhe fazer conscientemente todos os dias? A humanidade não seria um estado fixo, mas uma prática constante. Talvez ser humano não seja o ponto de partida, mas sim o projeto de uma vida inteira.